Porém, esse tema me chama muita atenção, já que agora, no dia 5, foi realizada uma portaria do Ministério da Saúde, publicado no dia 6 de abril, na Quinta-feira Santa. E nessa portaria ocorreu uma mudança brutal na forma como se calcula os recursos de teto MAC até para liberação das emendas parlamentares. E ocorreu uma redução muito grande na maioria dos hospitais e muitas secretarias de saúde também em relação ao teto MAC. Porque eu peço até um pouco mais de tempo, senhor presidente. É a portaria, isso é grave, é a portaria 449... Doutor Frederico, eu gostaria de chamar a atenção de todos para essa fala do doutor Frederico, inclusive, acho que você vai completar, doutor Frederico, que há um prazo aberto para que haja uma revisão, mas é uma fala extremamente importante para todos nós aqui, que é, de fato, o limite, o teto MAC, não sei se o também da atenção primária também, que está revisto o Ministério, eu não confesso que não sei. Gostaria da atenção dos senhores sobre esse assunto que interessa aos municípios, interessa aos hospitais filantrópicos e à Comissão de Saúde, doutor Frederico. Senhor presidente, então, para ciência de todos, e peço colaboração de todos, porque é um tema que está alterando bilhões de reais aqui de possibilidade de encaminhamento de emendas parlamentares. É a portaria 449, data de 5 de abril, publicada no Diário Oficial 6 de abril, Quinta-feira Santa. E nós detectamos, senhor presidente, que no teto de atenção primária, no PAP, não ocorreu mudanças. Porém, no teto MAC, o que aconteceu? A gente veio em 2019, uma época de crise nacional, todos os hospitais passando por enormes crises, endividados no banco. Depois veio o Covid e ocorreu uma injeção pujante de recursos nos hospitais e que, independente de qualquer questão, tanto para a Covid, que os hospitais filantrópicos tiveram um papel fundamental, quanto para a saúde pública em geral, ocorreu grandes avanços nesses hospitais, que precisamos deles para programas de cirurgias eletivas, que é interesse de todos os parlamentares, de todos os partidos, programas de médicos especialistas. E agora o que aconteceu? O Ministério tomou como base para o encaminhamento das emendas parlamentares o ano de 2019. E eu quero dar um exemplo aqui, assim, a lista que eu puxei de hospitais, mais de 80% tiveram grandes reduções, às vezes maior que 50%. E eu quero dar um exemplo do hospital da minha região que me autorizou a falar para vocês entenderem o drama que é essa situação. Esse hospital vivia problemas, como a maioria dos hospitais filantrópicos vivia, em 2019. Então, em 2019, esse hospital teve uma produção de 4.188.000. Ele, no Covid, abriu 30 leitos de Covid, recebeu o suporte e ele chegou a ter uma produção de 13 milhões. Saiu de 4 para 13. Tudo bem, com recurso Covid. Só que agora, em 2022, esse hospital adquiriu leitos de UTI, leitos de longa permanência. Ele teve um grande avanço que melhorou a saúde de toda a região. E o que aconteceu? Esse hospital, em 2022... teve uma produção de R$ 8.900.000, que é a produção real do hospital, R$ 8.900.000. Mas ele só vai ter um teto de 4 milhões. Então, o que eu entendo, que eu queria pedir muito o apoio dessa comissão, é que a gente converse com a ministra, teremos a oportunidade de encontrar com a ministra semana que vem, para que ela utilize os referenciais de 2022 sem o recurso do Covid. Entendeu? Isso aí eu acho que teria que ser um movimento de toda essa comissão, todos os partidos, que não tem lógica 2019. Muitas coisas avançaram. E a gente queria que 2022 fosse o ano de referência sem o Covid. Esse hospital, por exemplo, ele tem claramente o que foi Covid e o que não foi. Então, 8.985.000 foi sem Covid. O Covid é 800.000. O Ministério tem acesso a isso, que usa a produção dos hospitais de 2022 sem o Covid. E eu queria trazer esse tema aqui com grande relevância para a comissão. Agradeço muito o espaço dado ao senhor presidente e todos os demais colegas, porque é de grande importância. Lembrar que a PEC do teto aumentou em 22 bilhões o recurso da saúde, do Ministério da Saúde. Não tem por que reduzir esse recurso, onde mais importante que são os hospitais filantrópicos. Muito obrigado, senhor presidente, e todos os demais colegas aí. Até por uma questão de justiça, o secretário Elvésio, do Ministério da Saúde, mineiro como a gente, né, Rafa? Tomou o cuidado de nos informar, eu quero só ler aqui, que no portal do Fundo Nacional de Saúde, o formulário para que os gestores possam solicitar a revisão dos valores, conforme estabelece o artigo 15 da referida portaria, que foi citada, está aberto para que os municípios e os hospitais, enfim, possam devidamente municiar o Ministério para que haja uma revisão
Esse assunto é importante, isso afeta inclusive as emendas individuais de cada um de nós. Exatamente, isso aí que é o pior. É isso. Há Tira as municípios e emendas hospitais individuais impositivas. exatamente, que terão limites para receber recursos destinados por nós parlamentares. Presidente, um minuto, senhor presidente. Só por causa do prazo, vamos falar a verdade. Tem municípios, olha, nós somos parlamentares, eu agradeço minha equipe que buscou essa informação. Essa portaria foi publicada dia 6. Até hoje, alguns de nós aqui não tínhamos noção. E os municípios, coitado, pior ainda, porque muito município não tem equipe suficiente. Esse é um ponto, Presidente, deputada só Flávia. para fazer uma contribuição, ela estará aqui hoje. À 1h da ministra está aqui na casa. Acho que cabe talvez uma conversa com ela, estará na Comissão da Mulher. Muito bem. Acho que a gente poderia levar esse assunto para ela pessoalmente lá.